Gênesis capítulo 2. Caramba, eu não pensei um nome para essa pregação. Vamos inventar depois. Hoje eu vou pregar sobre a minha história com Deus, gente. Esse é o sermão da minha vida. Quando ontem eu estava namorando Jesus no meu ex-quarto, no apartamento dos meus pais, e aí Jesus começou a falar comigo sobre o que eu ia pregar aqui hoje. Eu falei, nossa Jesus, o Senhor juntou tudo que eu mais amo numa pregação só. Então assim, talvez não seja a pregação que Deus vai mais me usar na minha vida inteira, ou que eu vou falar mais da minha vida, mas as coisas que estão contidas aqui nesse sermão são a minha grande paixão. O que eu vou falar aqui hoje à noite é aquilo que eu mais tenho paixão, é o que mais incendeia o meu coração, o que mais me move. É isso aqui que eu vou falar. Tá entendendo? Gênesis 2:7. E nós vamos ler só um versículo. Eu vou pregar 1 hora em um versículo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Vamos lá de novo então? Todo mundo junto? Já que é curtinho? Levanta sua voz. Vai lá. Então formou... Amém, 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 amém. Esse é o relato da criação, né? A última coisa que Deus criou foi o homem. E a gente já falou bastante sobre isso aqui. Ele vai lá, ele faz o homem com a mão, mas ele dá vida para o homem com a boca. Ele não faz tudo com a mão e ele nem faz tudo com a palavra dele, né? Toda a criação, Deus proclama, Ele declara, Ele fala que haja luz, que haja céu, que haja terra, que haja separação. Ele está longe, então Ele fala, onde a voz dele chega, o negócio acontece. Mas quando Ele vai fazer o homem, Ele chega perto, Ele mete a mão no barro, Ele põe a mão no pó, na lama, e aí Ele mexe aquela coisa, entra lama debaixo da unha de Deus, e aí Ele faz... E aí depois ele não usa só a mão, ele usa a boca, ele põe a boca no nariz de Deus. E ele dá uma fungada. E aí Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. O homem começa a viver. Então naquele momento o homem, depois que Deus dá uma soprada no nariz dele, o pulmão dele enche de ar, e ele abre o olho, e ele vê Deus, e ele se torna uma alma vivente. E aí Deus dá vida para o homem desse jeito, é assim que a coisa acontece, pertinho, tete a tete. E a gente entende que tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, Ele faz primeiro para a gente ver como é que é. Tudo que Deus quer ensinar para a gente, Ele ensina pelo exemplo. Jesus traz os discípulos para conviverem com Ele durante 3 anos. Para morarem junto, para andarem junto, para curarem junto, para pregarem junto, para ouvirem junto, para aconselharem junto, para chorarem junto, para rirem junto, para fazer tudo junto, porque eles vão estabelecer a igreja. Quando Deus quer ensinar alguma coisa para nós, Ele mostra como é que Ele faz, para dizer para a gente fazer. E o que Deus ensina para nós nesse único versículo aqui é um negócio que pode mudar a nossa vida inteira. E nessa noite eu tenho orado por isso, esperado por isso, que Deus mude a vida de pelo menos uma pessoa aqui. Pelo menos uma pessoa. Se Deus tocar um coração, pelo menos, com isso aqui que Ele tem para falar, eu estou feliz, porque eu quero ver Ele fazer de novo aquilo que Ele fez em mim. Eu quero ver uma pessoa retardada por Jesus aqui hoje. Desvairada, louca, que fica assim, sem noção. Sabe bêbado? Bêbado não tem noção de nada, né? Bêbado é sem noção. Ele não está nem com os carros que estão passando, ele vai andando no meio da rua. Bêbado fala com quem não deve falar, do jeito que não deve falar. Bêbado, assim, é uma coisa terrível. Você tenta conversar com ele, ele não escuta nada que você fala. Paulo fala assim para a gente não ficar bêbado do vinho, mas ficar bêbado do Espírito. De um jeito que você não tem mais escrúpulo
Que você fala o que Deus quer que você fale, ponto final. Que você anda onde Deus manda você andar, não interessa se está vindo carro ou não. Que você não liga mais para o que te afeta do lado de fora. Você perde os escrúpulos, porque o Espírito Santo toma conta de você. Eu quero ver Deus fazer isso, eu quero ver Deus fazer isso na vida das pessoas. E o que Deus ensina aqui nesse texto para mim, que arde no meu coração, é muito simples. Ele faz para a gente poder aprender como é que faz. E o que eu vejo Deus fazer aqui, para poder ensinar a gente como que funciona, desde o começo da história da humanidade. A grande lição para nós aqui é que Deus nos fez para a gente viver com a boca no pó. Deus nos fez para a gente viver com a boca no pó. Porque foi isso que Ele fez. Primeira ação de Deus, quando o mundo estava todo criado, Ele meteu a boca no pó. Porque o homem é feito de barro, de poeira, de pó, de terra. Deus pôs a boca no pó. Para ensinar para a gente que a gente só vai viver do jeito dele se a gente viver com a boca no pó. Deus fez eu e você para a gente viver com a boca no pó. E na Bíblia, colocar a boca no pó significa colocar o rosto em terra. E você talvez não vai achar mais de um versículo na Bíblia, talvez é só um que tem. Em Lamentações 3, que fala assim, coloca a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Mas existem dezenas de versículos que falam que as pessoas colocaram o rosto em terra, prostraram o rosto em terra. E tudo isso significa a mesma coisa, que você botar o rosto em terra, sua boca está lá na poeira, do mesmo jeito. E quando a Bíblia fala de colocar o rosto em terra, de colocar a boca no pó, a Bíblia fala de humilhação. A Bíblia fala da gente lembrar do que a gente é feito e para que Deus nos fez. O pastor da minha conversão se chama Thales Araújo. Não é Roberto, não. E eu me converti em 2005, o pastor Thales pregando no retiro de carnaval. No Boicininga, onde vocês são a mais. Foi lá que eu me converti. E lá eu recebi também meu chamado pastoral. E o pastor Thales, em alguma das vezes que eu vi ele pregar, ele falou que ele fez jocum antes dele ir para o seminário. E ele disse que teve um dia que ele estava angustiado e agoniado, porque ele falou uma coisa, e aí teve uma pessoa lá da base da jocum que contrariou ele. Em a questão doutrinária do ensino bíblico. Não, porque não é assim, Thales, porque a Bíblia fala isso, aquilo, e não é desse jeito que você está falando. E aí ele falou, não, mas é assim, assim, assim. E aí a pessoa foi contrariando, até uma hora que ela falou assim, Thales, mas eu acho que você precisa rever. E aí ele ficou indignado, irado, e aí passou o tempo. E aí que passou um dia, 2, você falou, não, depois a gente conversa. Essa líder dele, da base da Jucum, chegou para ele e falou assim, Thales, como é que você está? Ele falou, eu estou bem. E ele falou assim, mas eu acho que você não está bem, Thales. Ele falou, por quê? Porque você não é porque você precisa ser mais ensinável, Thales. Você precisa ser mais humilde. Eu falei para você que talvez o que você falou, você precisava revisar e pesquisar de novo. E você se alterou, essa atitude não é a atitude do homem de Deus, você precisa ser mais humilde, Thales. E eu queria que você orasse por isso, o líder dele falou para ele. Na hora ele ficou com raiva, eu queria bater nela. Mas ela estava certa, né? E o fato dele ter ficado com raiva na hora que ela falou que ele precisava ser humilde é porque precisava mesmo. Porque se você está humilhado, o seu coração está no lugar certo, quando alguém fala que você precisa ser mais humilde, mas você é humilde, você vai falar, é verdade, obrigado. Preciso mesmo. Mas quando seu coração está no lugar certo, você não consegue ouvir isso de ninguém. E aí o Thales falou que ele foi lá pro fundo da Jocum, que tinha um campão lá, que a galera ia lá chorar, fazer laminha. Eles falavam que era o lugar que eles iam fazer laminha. Não vinha, os mantenedores não mandavam dinheiro para pagar a ETED, ia lá fazer laminha. O cara tinha brigado com a namorada, ia lá fazer laminha. Tinha brigado com a igreja, ia fazer laminha. Metia a cara no chão lá e ficava lá, babando e chorando, lá no campinho de terra, no fundo da Jocum. E aí ele disse que ele foi lá, falou, não, Deus, estou precisando ir lá. E ele chegou lá no campinho de terra, e aí ele começou a orar e tal. E aí Deus falou para ele assim, ajoelha, Thales. Ele falou assim, Deus, e ele continuou orando e tal. Aí Deus falou, ajoelha, Thales. Joelha, Thales. Ele, tá bom, vou ajoelhar. Ajoelhou, começou a ajoelhar ali, botou, sabe os cotovelos no chão assim?
colocou o antebraço no chão, e aí ele estava ali chorando e falando, Deus, não sei o quê, porque eu não aceito isso, o Senhor me mandou para cá, para as pessoas me tratarem desse jeito aqui, e pai, começou a falar um monte de negócio, e aí ele começou, e ele odeia terra, ele odeia terra, areia, e aí ele disse que o negócio grudava assim, e aí ele orava, levantava, batia aquelas pedrinhas que colavam, e ele voltava de novo, ele, esse negócio aqui, e ele batia, e aí ele, Deus, olha o jeito que eles me tratam aqui nessa base, e aí, e ele agoniado, e ele disse que Deus falou assim para ele, Thales, você precisa entender que a única diferença sua para essa terra aí é o meu espírito. A única diferença entre você e esse barro que você odeia tanto é o meu espírito. Eu soprei o meu espírito dentro de você. Essa é a única diferença que existe entre vocês dois. Irmão, embora a gente tenha uma versão muito grande com sujeira, com pó, com terra, né? Você vai para a praia e fica aquela coisa nojenta. Entra dentro de tudo. Mas a Bíblia ensina para nós que a primeira coisa que Deus fez depois que Ele criou o mundo foi colocar a boca no pó, que somos nós. Deus colocou a boca no pó, que somos nós. E prostrar-se com o rosto em terra, ou colocar a boca no pó, é uma expressão utilizada na Bíblia inteira como agradável a Deus. E significa adoração, humilhação e submissão. Deus estava ensinando onde era o nosso lugar, gente. Foi assim que Deus fez a vida acontecer em nós. E a primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite sobre o que Deus nos ensina quando Ele coloca a boca dele no pó, é que quando nós colocamos a boca no pó, nós transmitimos vida para as pessoas. Quando nós colocamos a nossa boca no pó, nós transmitimos vida para as pessoas. Foi isso que aconteceu com Deus. Deus colocou a boca no pó, que era a gente, e a gente começou a viver. Nos tornamos alma vivente. Quando nós colocamos a nossa boca no pó, nós transmitimos vidas para as pessoas. Enquanto nós estamos humilhados diante de Deus, todas as pessoas são vivificadas ao nosso redor. Elas vivem de novo quando elas se aproximam de nós. Porque a posição de adoração, de humilhação, de submissão, de rendição, é uma posição onde a gente encontra o propósito de Deus para nós. E a vida de Deus flui através de nós para as pessoas. E as pessoas são vivificadas ao nosso redor quando nós vivemos com a boca no pó. E quando eu falo boca no pó, eu falo é uma atitude de coração, é uma atitude de espírito. Viver com a boca no pó é viver com o seu coração humilhado diante de Deus. Viver com a boca no pó, gente, é pedir não só por um sobrenatural externo. A gente tem visto profecia, cura física, provisão milagrosa de dinheiro. Isso tudo é sobrenatural. Mas viver com a boca no pó é quando você pede uma provisão sobrenatural de Deus para a sua alma. E que você fala, Deus, é a minha alma que eu quero que aconteça um negócio sobrenatural. Não é que fora, Deus, o Senhor pode curar os enfermos, o Senhor pode converter esse bairro, converte os ricos do Castelo Verona, tudo aqui, Jesus. O Senhor pode dar dinheiro para nós, o Senhor pode curar todos os doentes, mas a boca no pó, gente, é quando a gente não satisfaz simplesmente vendo a ação de Deus do lado de fora, mas é que você fala assim, Deus, um negócio sobrenatural tem que acontecer aqui dentro do meu coração. Dentro do meu coração, a boca no pó é, Jesus não sou ninguém, eu só sou alguma coisa, se o Senhor estiver comigo, não me interessa mais nada, se o Senhor quiser mandar alguém para me desrespeitar, para poder me quebrar, para eu ser mais humilde, o Senhor manda, Jesus, se o Senhor quiser botar uma doença em mim, o Senhor bota uma doença em mim, mas trata-me, Senhor, se o Senhor quiser tirar o meu dinheiro para me quebrantar, o Senhor me tira o meu dinheiro, se o Senhor quiser me fazer ficar solteiro até os 70 anos, o Senhor faz isso, o que o Senhor quiser fazer, a boca no pó é isso, é você falar assim, Deus, eu dou qualquer coisa para o Senhor mudar o meu coração. Eu dou qualquer coisa. Isso é boca no pó. Rosto em terra, ó, minha cara está aqui, Deus, eu sou isso aqui, ó. Eu sou esse pedaço de poeira que eu estou encostando na minha testa, que eu vou ter que lavar depois. Eu sou isso aqui, a única diferença é que o seu espírito está dentro de mim. Quando a gente vive com a boca no pó, a gente leva avivamento para as pessoas.
Porque quando a gente vive com a boca para cima, assim, ó, com o nariz empinado, não tem espaço para o Espírito. Só tem espaço para a nossa arrogância. Só tem espaço para eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu quero para mim. E aí quando você vive na carne, na sua soberba, na sua arrogância, o Espírito não vivifica nada através de você. Nada, ninguém é vivificado, ninguém é tocado. Hoje cedo estava aqui na igreja, abri a igreja. Geralmente quem abre são os diáconos, não eu, e eles arrumam tudo para a gente começar a escola dominical. E não tinha ninguém. Aí eu vim abrir, e aí estava tudo sujo de grama aqui. Porque os meninos, na sexta-feira, eles cortaram a grama. Os meninos da igreja. Glória a Deus. Obrigado, meninos. Ó, manda um beijo para eles. Isso. E aí eu cheguei aqui, e aí tinha umas gramas. Aí eu falei assim, o que essa grama está fazendo aqui? Eles vão começar a escola dominical, não tinha diácono nenhum para abrir igreja, e tem uma grama no meio do salão do culto. E aí na hora que o Bruno chegou, sei lá de onde, eu falei assim, Bruno, faz favor, varre ali para mim. Aí ele falou assim, pastor, estou com dor nas costas, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Hector falou, eu varro. Eu falei, beleza. E aí eu fui fazer minhas coisas. Aí, sei lá o que eu estava fazendo, se eu estava procurando algum texto bíblico, eu não lembro o que eu estava fazendo, arrumando as cadeiras, eu acho. E aí Jesus começou a me lembrar tempos passados. E eu comecei a pensar o tanto de gente que no que diz respeito à igreja, porque o cara está lidando com o ministério, ele acha que ele tem direito de ser grosso com as pessoas. O que essa grama está fazendo aqui? Essa aqui é a casa do Senhor. Você é um irreverente? Você não faz com excelência? Falei, Jesus do céu. A gente acha que porque nós estamos na missão, nós podemos falar do jeito que a gente quiser, porque nós somos missionário, ou eu sou o pastor, ou eu tenho cargo tal. Eu sou essa grama ali, ó. Eu não tenho direito de falar altivamente com ninguém que errou. Porque Jesus encerrou tudo debaixo da lei. Deus encerrou tudo debaixo da lei. É tudo pecador, lazarento, merecedor do inferno igual. Ninguém falou amém. Espera molhar o bico. Até nascer de novo em Jesus. Aí você é um filho de Deus maravilhoso. Só que você entende isso? Enquanto a gente não mata a carne, não mortifica os atos, não mortifica aquilo que não é do reino, não tem como a vida fluir de nós. Porque espírito e carne não combinam. Enquanto você proceder segundo a perspectiva da carne, você vai dar para a morte. A carne pende para a morte, o espírito pende para a vida. O pendor da carne é morte, o pendor do espírito é vida. O pendor da carne é morte. Deus chama a gente para a gente fazer o que Ele fez. Vive humilhado. Você não é mais que ninguém. Não importa o tamanho do dom que você tenha. Não importa quantas pessoas são edificadas ou são convertidas através da minha pregação. Não importa. Eu não valho mais do que ninguém aqui dentro. Eu valho a mesma coisa que você vale pelo sangue de Jesus. Nós somos iguais. E se não fosse Ele, nós seríamos tudo pó da terra. Jesus fala assim, eu sou a videira, vocês são ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Sem mim, você não faz nada. Mas tudo posso em Cristo, que me fortalece. Tudo posso. Quando a gente vive com a boca no pó, gente, as pessoas ao nosso redor são avivadas. Colocar a boca no pó é oferecer-se inteiramente em submissão alegre. Colocar minha boca no pó é me oferecer a Deus inteiramente, numa submissão alegre. Deus, estou aqui para fazer o que quiser. Estou aqui, Jesus. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Me toma, Senhor, me toma nos seus braços. Se chegar no culto hoje e quiser que o som dê errado, é o Senhor que cuida. Se o Senhor quiser que chegar no culto hoje eu esqueça a pregação na metade, é o Senhor que cuida. Se chegar hoje, Deus, e eu for assaltado hoje, Jesus, o Senhor cuida de mim. Se acabar a gasolina no meio do caminho e tiver que empurrar a moto, não tem problema.
Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Todo o processo, do começo ao fim. Tudo que tem que morrer em mim, o Senhor pode matar. Pode matar. Pode matar tudo que não presta. Porque eu quero vivificar quem estiver ao meu redor. Eu quero ser avivamento ambulante por aí. Eu quero encostar e gerar vida nas pessoas. Humildade gera vida. Boca no pó, gente, é humildade. É a prática da humildade. É o caráter da humildade. Segunda coisa. Quando a gente coloca a boca no pó, as pessoas que nós temos contato são avivadas, mas elas também enxergam o nosso rosto. Quando Deus coloca a boca no nariz de Adão e ele sopra e Adão volta a viver, a primeira coisa que Adão vê é o rosto de Deus. Por causa da humildade de Deus, Adão viu o rosto dele. Quando a gente vive humildemente, quando nós andamos humildemente diante de Deus, as pessoas enxergam o nosso rosto. Elas enxergam o nosso rosto. E quando eu falo enxergam o nosso rosto, é que elas veem quem nós somos de verdade. Elas veem quem nós realmente somos. Quando nós vivemos humilhados, humildes, eu não estou falando de você ficar sofrendo, eu estou falando de você viver rendido. Eu estou falando de você não... Sabe Potifar? Já ouviu falar de Potifar? Era o governador do Egito. Você lembra que José era o cara que cuidava das coisas lá para ele? E aí, a única coisa que a Bíblia fala que Potifar não passou para José foi a mulher. Que o resto, ele passou tudo. E a Bíblia fala assim, Potifar já não sabia mais nada das coisas dele, ele só sabia o que ele ia comer. Conhece esse texto? Está lá em Gênesis. Esse texto fala assim, que chegou no momento em que Potifar confiava tanto em José, que ele passou tudo que ele tinha para as mãos de José, e ele só sabia da comida que ele comia, ele não sabia de mais nada da vida dele. Nesses dias eu tenho orado, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu José. Eu só quero saber da comida que eu vou comer, porque o resto das coisas o Senhor toma conta de tudo da minha vida. O Senhor toma conta da minha saúde, do meu dinheiro, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder, quantas pessoas vão para a igreja, quantas pessoas não vão para a igreja. O Senhor cuida de quem me odeia, de quem está amargurado, de quem gosta de mim, se eu vou casar, se eu vou ficar doente, se eu vou viajar esse ano, quantas pessoas o Senhor vai trazer para me ajudar no ministério. O Senhor cuida de tudo. Eu só quero saber de uma coisa, do que eu vou comer todo dia na sua presença. Eu só quero saber do que eu vou comer. Eu quero ser que nem Potifar, Deus. Eu quero passar tudo para suas mãos. Eu não quero saber de mais nada da minha vida. O Senhor controla tudo, controla tudo. Não quero controlar mais nada. Isso é ver com a boca no pó, queridos. Só que você faz mais que Potifar, você passa a tua mulher também. Por quê? Porque quando a gente vive, gente, humildemente, as pessoas conhecem o verdadeiro eu. A gente derruba a muralha. A gente consegue ter intimidade com as pessoas. Você para de fingir, seja você. Tem defeito? Tem defeito, fala que tem defeito. Você mentiu? Fala que você mentiu. Você viveu a imoralidade? Confessa esse negócio, para de ficar escondendo do mundo. Fingindo que não aconteceu nada na sua vida. Rasga o peito, bate no peito e fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Se humilha diante de Deus e vive livre de condenação. Põe a boca no pó, se livra dos seus pecados, das acusações, das coisas mal resolvidas no seu passado. Trata seus pecados diante de Deus. Põe a boca no pó, fala, Deus, arranca isso de mim. Eu não quero mais ter ódio, eu não quero mais brigar, não quero mais xingar. Ajuda eu a cuidar do meu tempo, ajuda eu a ser responsável. Aí, os últimos dias falando sobre saudade. Algumas pessoas perguntaram para mim, isso foi algumas vezes nessa semana, você tem saudade do porão? Você tem saudade do fulano, cicrano e beltrano? Falei, não. Não tenho saudade. Você não tem saudade quando a igreja era lá no porão e era assim, mas aconchegante, não sei o quê? Não, não tenho saudade. E o fulano, e fulano, e fulano? Não tenho saudade. Nossa, que insensível. Não, não é, gente. Aqui a vida passa, aí nós viramos a página e continuamos seguindo. Senti saudade na hora, depois não sinto mais. Acabou, né? Vamos embora. Só tem uma coisa que eu sinto saudade do porão. O tanto que a gente orava lá. Só tem uma coisa que eu sinto saudade do porão. O tanto que a gente colocava a boca no pó lá naquele lugar.
que a gente descia aquela escada lá para passar 2 dias de jejum, num feriado de Páscoa, para ficar com a boca no pó, 2 dias de jejum, 20 pessoas lá, para ficar pedindo a presença de Deus a tarde inteira, para Deus fosse manifestar e fazer alguma coisa naquele lugar. E isso é a única coisa que eu tenho saudade. Das nossas reuniões de oração, das 6 horas da tarde, que enchia de gente e piocava, e você entrava lá, parecia que você estava dentro de um túnel, que tinha tanta voz de gente, tanto barulho, tanta gente chorando e gritando lá dentro. É a única coisa que eu sinto saudade do porão, é de como a gente botava a boca no pó naquele lugar, de como a gente se humilhava diante de Deus, de como a gente reconhecia que precisava dele, de como a gente tinha fome de intimidade com Deus. E, gente, não adianta nada Deus converter o mundo para a gente ser uma qualidade podre de crente. Não adianta nada Deus trazer um monte de cura e milagre se o nosso coração não for lavado diante dele com a boca no pó. Não adianta nada Deus fazer a gente prosperar e a gente crescer se a gente deixar de ter humildade, se a gente deixar de andar humildemente diante do Senhor, se a gente deixar de amar a santidade, se a gente deixar de querer a amizade com Jesus. Amizade, gente. Quando eu falo amizade, é amizade. Sabe como é que eu comecei a pensar numa vida de oração mais intensa? É quando eu ficava às madrugadas com os meus amigos, conversando depois do culto do sábado à noite, que a gente ia dormir 4, 5, 6 horas da manhã. E aí o Espírito Santo falava assim comigo: você faz isso com seus amigos, por que você não faz isso comigo? Falei: Jesus, eu preciso. Aí Deus pôs um doido na minha vida, que orava 8 horas seguidas. E eu falei: é isso então. É isso, Deus. E Deus começou a chacoalhar minha vida inteira. Minha mãe achou que eu estava com um problema psicológico, ia no pastor, por que meu filho fica trancado dentro do quarto? Aí você começa a ler os livros de avivamento, você fala: Deus, esse negócio que eu quero, eu nasci para esse troço, Deus. Eu só quero uma coisa, Deus, eu quero ser seu amigo. Eu quero conversar com o Senhor em tempo real. Nessa vida ainda. Anjos do céu, quero falar e ouvir na hora, assim, pá. Deus, tenho certeza que Ele vai dar isso para mim. Quero levantar os mortos, Deus. Quero pregar 3 horas sem ninguém reclamar. Quero fazer tudo que eu li na Bíblia e fora da Bíblia. Nos livros de história e tudo que o Senhor fez. Eu quero, Deus, eu quero. Então eu vou me trancar nesse quarto até descer um negócio aqui em mim. E quando eu vi o pastor Jeremias Pereira falar que veio um cara da África do Sul, Ernest Egan, que conduzia um avivamento na África do Sul, e o pastor Jeremias com alguns pastores foram lá na África para ver o avivamento, e eles viram os lugares de avivamento, e curas, e milagres, e ressurreições, e conversões, e tudo. E aí ele perguntou para o pastor Ernest Egan, eu não sei exatamente, mais ou menos isso o nome dele, falou assim: como é que faz? Eu quero avivamento. O pastor falou assim: se a minha mulher não quiser, se a minha igreja não quiser, eu quero. O que faz? Aí o pastor africano falou para ele assim: você faz uma coisa só, você entra no seu quarto, você pega um giz, e aí você faz uma bola ao seu redor, e aí você ajoelha e fala assim: Deus, não vou sair daqui até que alguma coisa aconteça no dia de hoje. O Senhor derrama um avivamento dentro desse círculo aqui, senão eu não vou sair daqui. Eu falei: Deus, é isso que eu vou fazer. Eu vou gastar 5, 6, 7, 8 horas por dia na sua presença, porque eu só nasci para poder conhecer o Senhor, o resto não vale nada. Eu preciso ser seu amigo, Deus. Você me dá esse negócio aí, nem que seja na marra, na força do braço. Jesus fala que até João Batista o reino foi tomado por força e violência, né? Eu ficava lá, batia no chão, batia no peito: Deus, vem aqui, Deus, aparece para mim, Deus, faz alguma coisa acontecer. E foi nesse espírito que a república começou. Foi nesse espírito. É isso que a gente fazia, ir para o culto, a gente ficava orando, a gente botava a boca no pó. Teve um dia que o nosso culto durou umas 3h30, não consegui pregar, porque foi só revelação o culto inteiro. E expulsa demônio, e revelação, aí todo mundo começa a chorar. Aí eu pensei, né, é a pregação, 3 horas, gente. Louvor deve ter dado 1h30, sei lá. Foi uma loucura. A pregação foi que entre uma profecia e outra, eu pegava o versículo de Coríntios para explicar por que nós estávamos fazendo aquilo. Eu falei: porque o Paulo fala que quando é profecia é assim, assim, assim. Vamos lá, é assim, vai lá, faz. Aquela semana Deus falou assim: eu quero que você ore 6 horas todo dia, que eu vou fazer um negócio no domingo. Aí eu fui, e foi muito louco.
Estou dizendo que você precisa orar 6 horas por dia para Deus fazer isso? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus pediu aquilo e eu quis fazer, porque Ele me pediu. Ele pode fazer o que Ele quiser sem você orar nada, porque é Ele que manda em tudo, tá? Só que o grande milagre é esse aqui. Não é que Deus nos ama, isso é fácil, Deus nos ama, ponto final. O milagre é você amar Ele. Deus já te ama, pronto. Agora, por que Ele cria a gente com a boca no pó? É para ensinar o nosso lugar, é para ensinar para que a gente foi feito. Romanos 8 fala assim, que todo aquele que recebeu o Espírito de adoção, clama, Abba, Pai. O que ele está falando? Que o cara que é crente, que é nascido de novo, se tem uma única coisa que ele sabe fazer na vida, é orar. O escravo que não é crente sabe ter medo, é isso. O ímpio, ele sabe fazer uma coisa, ele sabe ser cagão. Quem não é crente é profissional em ter medo. É profissional em ter medo. Agora, aquele que recebeu o Espírito de adoção, ele clama, Abba, Pai. Tem um negócio que o crente sabe fazer, é que ele sabe orar. Essa é a marca do crente. É que crente, filho de Deus, gosta do pai que tem, conversa com o pai que tem. Quando a gente vive com a boca no pó, gente, olha lá, qual que é o ponto aqui? As pessoas veem nosso rosto. E quando eu falo ver rosto, as pessoas têm intimidade com a gente. Significa intimidade, olho no olho. Imagina, Adão abre o olho, a primeira coisa que ele vê, zoião de Deus nele. Olha o olho desse leão. Nós só conseguimos ter intimidade emocional e espiritual verdadeira quando nós formos humildes, gente. Você não consegue ter intimidade com as pessoas se você não for humilde, porque você vai sempre tentar passar uma imagem falsa a seu respeito. Você precisa ser sincero para se conectar com as pessoas. Deus fez a gente para a gente viver conectado, para a gente rir junto, chorar junto. Deixa eu falar um negócio aqui. Obrigado, Jesus, por me lembrar dessa. Ao longo desses 5 anos dessa igreja aqui, eu tenho visto um monte de gente reclamar que está excluída. Ninguém fala comigo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando eu bato o olho, eu sei, está em pecado a pessoa. Porque não tem nada que te afasta mais de Deus e da comunhão do corpo de Cristo do que o seu coração endurecido pelo seu pecado. Quando a gente está em pecado, a gente não quer ver ninguém mesmo. A gente não quer conversar com ninguém, a gente até para de ir, porque tem alguma coisa alojada no nosso coração. E aí a gente reclama que nós estamos sendo excluídos. Sabe por que às vezes você se sente excluído? É porque não tem lugar para o Espírito dentro de você. Porque a hora que o Espírito tiver lugar dentro de você, ele vai te colar nas pessoas. Porque ele está dentro delas também. E não interessa se você gosta da mesma música, se você tem barba, não tem barba, tem tatuagem, não tem. Se você tem 12, se você tem 25, não interessa nada disso. O que interessa é que se você tem comunhão com Deus, você está humilhado com a boca no pó, você nunca vai ficar sozinho. Porque sempre vai ter outra pessoa humilde que Deus vai colocar no teu caminho. A gente não tem intimidade se a gente não quebra o coração na presença de Deus. E o nosso orgulho nos afasta da comunhão com a igreja. Aí a gente tem todo tipo de desculpa para falar, porque a igreja é assim, eu não me sinto parte. Vai se humilhar que você vai ver, você não vai ser parte de alguma coisa grande que Deus vai fazer. Lambe o chão lá. Vai lá, fala, Deus, muda minha vida. Entra no seu quarto, fica 1 hora lá. Jesus chama os discípulos, vamos vigiar lá, camarada. Eu vou enfiar uns pregos na minha mão daqui a pouco aqui, o capeta vai sambar na minha cabeça. O juiz eterno de Deus vai cair em cima de mim. Deus vai botar o inferno bem dentro de mim. Eu vou provar do inferno, eu vou beber o cálice do inferno. Camarada, vamos lá orar comigo. Os caras não conseguem orar 1 hora. Jesus fala assim, nem 1 hora, gente. Nem 1. Você foi feito para isso. Você foi feito para isso. Você foi feito para isso. Isso não vai te degradar. Isso não vai tirar a tua dignidade. Isso vai colocar glória e honra em você. Porque você vai encontrar o significado do porquê Deus te fez. Deus te fez para estar com a boca no pó, humilhado diante dEle. Porque a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Pessoas orgulhosas não conseguem ter intimidade umas com as outras, se sentem isoladas e culpam outro alguém de quem tem uma carência. Ou como na maioria das vezes acontece, culpa a igreja. Só a intimidade com Jesus gera verdadeira, profunda e saudável intimidade com as pessoas. Vou repetir isso aqui. Só a intimidade com Jesus gera verdadeira, profunda e saudável intimidade com as pessoas.
Terceira coisa. Antes da terceira coisa, um gole. Nossa, tem um bichinho aqui. Do pó vieste ao pó tornarás. Vai se converter. Vai para dentro do pastor, vai se converter. Gente, você lembra o que acontecia todo fim de tarde no Éden? Deus descia lá para dar um rolê com Adão e trocar uma ideia com ele. Sabe o que se chama isso? Disciplina devocional. Antes da queda. Disciplina devocional não é legalismo, porque não tinha pecado lá no Éden. E já existia disciplina devocional. O diabo quer falar para muitas pessoas nos nossos dias que ter disciplina de oração, de leitura bíblica é religiosidade, é legalismo. Não é, porque tinha no Éden isso aí. E Deus não é religioso, Ele não é legalista. E não tinha pecado lá. Todo dia Deus descia lá para ter um tempo de oração com Adão. Todo dia Deus revelava o coração dele para Adão. Isso não é religiosidade, isso é a sua identidade. Você foi feito para isso. Para ser cheio de Deus o dia inteiro, mas tem um tempo no dia em que você fecha a porta do quarto e faz o que Jesus falou, e você e Deus, só você e Ele fala no seu coração e você fala no coração dele. Terceira coisa, quando a gente coloca a boca no pó, revelamos a identidade das pessoas. Quando Deus colocou a boca no pó, que era Adão, Ele revelou a identidade de Adão. Ele falou, Adão, você é meu filho. Na hora que ele acordou, ele viu. Ele falou, você é alma vivente, você é meu. O meu espírito está dentro de você. O meu vento está dentro de você. A minha vida está dentro de você. Foi quando Deus pôs a boca no pó que Ele deu a identidade para Adão. Quando a gente vive com a nossa boca no pó, nós revelamos a identidade das pessoas para elas. Quando você serve as pessoas, presta atenção, se você não viver humilhado diante de Deus, você nunca vai ser humilde diante das pessoas. Para você poder revelar para as pessoas a identidade que elas têm em Jesus, revelar o futuro grandioso que Deus tem para elas, a grandiosidade que Deus tem para elas, você precisa ser humilde. Sabe por quê? Porque senão você nunca vai encorajar alguém que tem um chamado maior que o seu. Você nunca vai incentivar alguém que tem um dom melhor que o seu. Se você não for humilde, você nunca vai falar para sua filha assim, eu amo você, você é preciosa para mim, e você é melhor que eu, e você é uma filha melhor do que eu sou uma mãe boa. Você nunca vai fazer isso, você nunca vai dar identidade. Se eu não viver com a boca no pó, eu nunca vou dar identidade para vocês. Eu nunca vou revelar para que vocês foram feitos para ser. Para a grande obra que essa igreja está sendo levantada. Eu nunca vou declarar os dons e talentos e chamados que Deus tem aqui na República. E eu não estou nem aí, eu quero que você tenha um chamado maior que o meu. Eu quero que você ore muito mais que eu quero que você cure mais que eu quero que você pregue melhor que eu. Tudo isso eu quero que você seja muito melhor que eu. E eu não tenho problema nenhum, porque Deus já me regaçou um monte com a boca no pó. Então pode ser melhor, pisa na minha cabeça, eu quero te servir. Se precisar pisar em mim para você ficar mais alto, vem, sobe aqui no meu ombro. A gente não vai revelar a identidade de ninguém se a gente não colocar a boca no pó. Porque a gente sempre vai querer ser maior. Aí você não vai fazer nada dar certo na sua vida. Nada. Porque você quer sempre ter as pessoas debaixo do seu pé. Conclusão. Sermão presbiteriano, 3 pontos. Conclusão. Colocar a boca no pó é prostrar-se com o rosto em terra, que é entregar-se a Deus em submissão apaixonada. É se entregar para Deus em submissão apaixonada. O Senhor é o Deus, eu sou o homem. O Senhor é o Pai, eu sou o Filho. O Senhor é o noivo, eu sou a noiva. O Senhor é o dono, eu sou o seu, eu sou seu. Você é a cabeça, você manda em tudo, você decide. Não tem como. Você precisa ser apaixonado pela presença de Deus. Se você não entendeu ainda, é isso que eu estou falando aqui. Você nasceu para ser apaixonado pela presença de Deus.
você precisa ser apaixonado pela presença de Deus. Porque colocar a boca no pó, gente, não é só se abaixar. Porque quando Deus Pai se abaixa para encostar a boca no chão, Ele não estava passivo. Deus não chega lá e só encosta a boca no chão. Ele não estava passivo. Quando Deus se abaixa e Ele coloca a boca no chão, na terra, Ele faz sair fôlego de si. Deus assopra. Ele faz sair ar dele. Ele faz sair som dele. Porque quando você sopra, sai som, sai ar, sai vento. Deus assoprou. Ele não só se abaixou. Colocar a boca no pó não é só se abaixar, não é só uma posição, mas é você fazer sair de dentro de você alguma coisa. Deus beija as narinas de Adão, e Ele faz sair alguma coisa de dentro dele. Colocar a boca no pó é quando você chega diante de Deus, você coloca a boca no chão, e você faz sair alguma coisa de dentro de você para Deus. Você chega lá e fala assim: Deus, está aqui, ó. Nem que seja um choro, nem que seja um suspiro, nem que seja um assopro, nem que seja um gemido inexprimível. Mas você faz sair igual Deus. Deus fez sair, Deus tirou. O Espírito Santo colocou dentro dele. Ele tirou quem ele era e colocou dentro de Adão. Está entendendo? Ele deu quem ele era. Ele deu aquele que perscruta as intimidades dele, que é o Espírito Santo. E ele deu para Adão. Colocar a boca no pó é quando a gente chega diante de Deus e fala assim: toma, ó. É quando você dá o seu coração. Você tira alguma coisa de dentro de você e você fala: toma, aqui é teu. Por que, gente? Por que a gente foi feito para isso? Porque Deus deu o coração dele para nós. Por que o nosso lugar é dar o nosso coração para Deus? Porque Ele deu o coração dele para nós. Quando Jesus estava sendo crucificado, era o coração de Deus que estava sendo atravessado na cruz. Deus tirou o coração e falou: eu dou ele para você, toma. E aí quando Jesus é crucificado, é o coração de Deus que está lá, é o primogênito dele, é o primeiro filho, é o único filho, por quem ele é apaixonado, e ele coloca o coração dele na cruz. Você é chamado para isso, em nome de Jesus. Queria te desafiar nessa noite, a fazer como o próximo alvo da sua vida, se apaixonar pela presença de Deus. Esse é o próximo alvo meu. Depois de tanta coisa que aconteceu, porque tem tempo para tudo na vida. Depois de tanta coisa que aconteceu comigo nos últimos meses, eu entendo que agora é a hora disso. O meu alvo agora é me apaixonar de novo pela presença de Deus. É não querer mais sair. É não querer mais sair. É ir lá até Deus tirar o ódio dentro de mim. Você sabe, né? Que você não gosta de orar porque tem um ódio na sua carne por Deus. É por isso que você não gosta de orar. Porque existe ódio dentro de você em relação a Deus que Deus precisa curar. Eu não estou falando que você não é crente. Eu estou falando que nós somos filhos retirados da queda, da rebeldia, da rebelião. E Ele está sarando o nosso coração. E quanto mais Ele sara o nosso coração, mais nós amamos a presença dEle. Mas é que nem quando você vai conversar com o seu pai, no caso de você odiar ele. Você odeia quando ele fala as coisas do jeito que ele fala. Alguém está entendendo? Se identifica com isso? Sabe quando você odeia o jeito que o seu pai fala, ou você odeia aquele jeito, aquela entonação que a sua mãe faz, ou aquele olhar, ou aquele tom de voz, você odeia, você tem ódio daquilo. Então, Deus é perfeito, só que você sente a mesma coisa por Ele. É por isso que é tão difícil ficar na presença de Deus, porque tem que morrer umas coisas dentro de você. Por isso que às vezes você sofre, Deus tem que matar uns troços aí dentro, porque você foi feito para a presença dEle. Eu queria que você entendesse nessa noite, que pelo menos você reconhecesse a sua dificuldade de ficar na presença de Deus. Orar é difícil? É difícil até você começar. Porque depois que você... Orar para mim é a coisa mais difícil do universo inteiro. Não existe nada mais difícil na face da terra do que orar. E quando você começa a orar, o inferno inteiro se levanta contra você, porque é lá que tudo acontece. Para mim não existe nada mais importante do que orar. Nem pregar o evangelho para mim é mais importante do que orar. Nada é mais importante do que ter comunhão com Deus. Nada, 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 nada. E a tarefa mais importante da vida do Filho de Deus
É o sentido da existência dele, porque ele foi salvo para ter comunhão com Deus de novo e para entrar no Santo dos Santos. E quando você entra no Santo dos Santos é para fazer uma única coisa: olhar no rosto daquele que te fez e falar com ele e ouvir ele e ter intimidade com ele. A igreja foi feita para isso, para orar, para amar a presença de Deus. Eu queria que você pelo menos reconhecesse, se você tem uma dificuldade de ficar na presença de Deus, que pelo menos você reconhecesse isso nessa noite. Não, mas eu tiro 20 minutos antes de dormir. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando disso ser a principal coisa da sua existência. Eu estou falando de você viver por isso. Você acorda para isso, para ouvir o que Deus tem para dizer e ficar na presença dEle. E você passa o dia inteiro pensando: Deus, quando eu vou te encontrar de novo? Eu amo o Senhor, sou apaixonado pelo Senhor, eu quero a sua presença, eu quero o seu rosto, eu quero intimidade, eu quero ficar contigo. Eu estou falando de vida de oração de verdade. Eu estou falando da gente viver as coisas que Deus tem feito na Coreia, nos últimas dezenas de anos, de reunião de oração, 4 horas da manhã, com 5.000 pessoas, das 4 às 6 da manhã, porque o povo é apaixonado pela presença de Deus. É disso que eu estou falando de gostar mesmo. Porque das coisas que você gosta, você vai atrás. Você quer casar, você metralha todo mundo e arranja namorado o tempo inteiro. Você quer ficar rico, você faz 20 faculdades, fica rico. Você quer ficar bonito, você faz plástica, você faz academia, você faz tudo. E você nunca está satisfeito. Eu estou falando disso, desse sentido dentro de você, de Deus acordar você para uma fome pela presença dEle, para você viver para a glória dEle. Esse é o sermão da minha vida. É isso que eu mais amo. Humildade, falar de humildade. É uma delícia ser humilhado depois que você é. Antes não é. Mas depois que você é, você fala: que bom, nasci para isso, que delícia ser livre. E a presença de Deus. Então você foi feito para ter a boca no pó, porque Deus fez você assim. E foi a primeira coisa que Ele fez quando Ele criou o mundo. Ele pôs a boca no pó, que era você e eu. Amém? Será que o Senhor pode chacoalhar alguém aqui, Deus, nessa noite? Fazer alguma coisa na vida de alguém? Para a gente não ser mesquinho. O Senhor é apaixonado por essas pessoas aqui, eu não tenho dúvida. Mas o Senhor tem muito mais do que simplesmente dar algo para elas. O Senhor quer ensinar elas a darem também algo para o Senhor.